Irmãos, faz tempo que eu não apareço aqui na quinta-feira, né? Mas hoje eu consegui. E glorifiquei a Deus por conseguir chegar aqui a tempo. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade da vida de cada um de vocês. Hoje, na nossa sala de adoração, nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. O texto que nós vamos usar vai estar em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 1 até o versículo que eu quero usar aqui. Gálatas, capítulo 5. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Estais por firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos tornei a colocar-vos debaixo de jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidares, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, que vos impediu para que não obedeçais à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Vamos repetir o versículo 13? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não os useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros com amor. Pois bem, Paulo, ele está tratando de um assunto aqui muito interessante para nós, e que, em alguns casos, nós usamos de forma errada. Como assim, pastor? Quando Paulo fala no versículo 13: porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres ou libertos, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine em vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns com os outros. O que Paulo está trazendo como informação nesse pequeno texto aqui, com uma grande informação? Ele traz uma identidade, dizendo que todos aqueles que agora servem a Cristo, todos aqueles que deram a oportunidade para servir a Cristo, são livres, e livres na sua totalidade. Livres para fazer o que quiser. Mas aí ele vem trazer uma advertência no texto: mas não deixe que
que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Quando ele chega nesse ponto, ele traz uma advertência: olha, vocês estão livres agora. Aquele resultado da crucificação, de que Cristo assumiu sobre nós todos os pecados, que Cristo ele levou sobre si toda a culpa. Éramos escravos da lei, agora pela graça estamos sendo salvos, está tudo certo. Mas uma coisa que todos nós cristãos devemos ter como consciência é não estar sendo escravo agora dessa liberdade. Como assim? Se eu estou livre, agora eu posso estar sendo escravo dessa liberdade? Quantos de nós venhamos para a igreja, cultuamos, celebramos a comunhão, por entender que somos livres, e ainda assim o nosso comportamento é como se estivesse escravo? Ou seja, devemos ser um cidadão livre, sim, agora pela graça. E com isso nós queremos dizer que nós não estamos atrás de umas grades, ou seja, dentro da prisão, estamos sendo livres. Mas isso não significa que nós podemos sair aí cometendo qualquer coisa. Você já viu aqueles crentes que agora eu sou crente, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou filho do dono do ouro e da prata, até oração contrária faz. Senhor, mata ele porque eu não gosto dele. Essa liberdade é em vão. Ou se não, faz oração contrária mesmo, que seja eu com os despontamentos e não o outro. Não é essa a liberdade que Cristo nos libertou. A liberdade em que Cristo nos libertou foi para nós trabalharmos, estudarmos, construir famílias, ir e vir, nos divertir até com muita prudência, comprar e vender, fazer tudo isso sem o pesar de consciência, sem o pesar, aleluia, nas nossas vidas como culpa. Sabe aquele irmão que não vai passear porque tem medo de alguma coisa? E tem esse, ainda no século 21. Eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Não, peraí. A gente tem que ter muita prudência nisso tudo. Quando nós olhamos para um cristianismo entendido dessa liberdade, o que o cristianismo ele nos deixa livre para poder fazer? Coisas que glorificam e exaltam o nome do Senhor Jesus, e também nos deixa livres para poder escolher a não fazer coisas ruins, coisas que negligenciam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, coisas que exaltam, coisas que engrandecem o nome do Senhor Jesus. E isso a gente tem que refletir na nossa vida. Peraí, Jesus ele morreu na cruz do Calvário por mim? Morreu. E aí, o que eu estou fazendo com tudo isso? O que é que está se refletindo através da minha vida com essa liberdade que agora eu tive em Cristo Jesus? É muito sério isso quando a gente não tem o entendimento e a perspectiva da liberdade em que Cristo nos dá. Infelizmente, muitos cristãos não entendem a liberdade que Cristo deu e querem usar para praticar muitas coisas erradas. Uma delas é o pré-julgamento. Sabe aquela coisa que a gente mal conhece a pessoa? É engraçado que quando eu falo isso do pré-julgamento, pensa na pessoa que sofreu pré-julgamento hoje. Um negão grandão, feio, graças a Deus consegui casar. Uma das vezes que a gente foi alugar salão, eu nunca esqueço disso. A gente foi alugar um salão, e a hora que eu cheguei na dona do salão para alugar, aí eu peguei e falei para ela: nós somos cristãos. Ela: nossa, você nem tem cara de ser crente.
Ou se não, nossa, você tem cara de rico. Ela também falava isso. Não lembrou ainda não? Eu não quero falar o nome dela. A pessoa se lembrou? E aí eu falei, como pode? Como pode? E isso, irmãos, é um uso desnecessário da liberdade que Deus nos dá. Como assim uso desnecessário? Nós não fomos chamados para pré-julgar pessoas, mas nós fomos chamados para servir uns aos outros com amor. Nós fomos chamados para servir uns aos outros com graça, com gratidão, com louvor. Imagine Jesus chegando para Zaqueu, como foi bem pregado aqui domingo. Zaqueu, vem aqui, tu é ladrão, tu é isso, tu é aquilo. Não, Jesus falou para ele, vem aqui, Zaqueu, porque hoje eu quero estar na sua casa. Eu quero ir conversar com você. A Bíblia não apresenta o que aconteceu no diálogo entre Jesus e Zaqueu, mas a Bíblia apresenta que através do diálogo que eles tiveram, a vida de Zaqueu mudou. E tudo que ele tinha defraudado em todo o seu tempo, ele fez um voto de devolver em dobro. Olha a transformação na vida desse homem. E isso é muito interessante quando a gente começa a entender a liberdade que Cristo nos deu agora para poder viver. E eu só estou na introdução, tenho 3 pontos aqui para a gente falar. E eu acredito que vai dar certo. Ou seja, nós precisamos entender que o verdadeiro conceito da nossa liberdade em Cristo é entendido que nós somos livres e libertos para glorificar e exaltar o nome dele. O que nós devemos fazer, o que nós devemos projetar através das nossas ações e atitudes, tem que ser para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Vai negociar? Pensa se está glorificando o nome do Senhor Jesus. Vai trabalhar? Vai servir? Pensa, eu estou glorificando ao Senhor Jesus com as minhas atitudes? Vai conversar com alguém? Pensa, essa conversa está glorificando a Jesus? Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus. Está na escola o meu comportamento? Falo muito isso para a Nathalie. O comportamento glorifica ao Senhor Jesus? Está no celular? O que você está vendo, o que você está olhando, está glorificando a Jesus? Está com os pensamentos? Os seus pensamentos estão glorificando a Jesus? O que nós estamos fazendo está glorificando a quem? Tem que ser a Jesus, Nathalie. Como é que você fala, Nath Cole, fala o nome das duas em um só. Está economizando a mamãe. Então todos os comportamentos de vocês têm que glorificar a Deus quando obedece pai e mãe, quando tem vontade de ler a Bíblia, quando tem vontade de assistir televisão. Peraí, será que vai dar certo a gente fazer isso? Isso está glorificando a Deus? Então esse é um princípio de nós termos Jesus como nosso Senhor. E aí vem aquele que eu sempre falo aqui na igreja, né? Ter Jesus como Senhor é mais difícil do que ter Ele como Salvador, porque Ele já é o nosso Salvador. Se você crer nele e entender que Ele morreu na cruz por sua vida e cumpriu os princípios básicos, você está caminhando para a salvação. Mas agora ter Ele como seu Senhor é um princípio um pouco mais difícil, porque agora requer de um princípio de obediência na sua totalidade. Como assim na sua totalidade? É que eu acabei de falar aqui. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que remete a nós, tem que glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A gente vai passear por 3 pontos aqui. Primeiro ponto: somos livres do peso da superstição para desfrutar a vida. Como assim? Vocês já viram aqueles crentes supersticiosos que não passam embaixo de escada? E se o chinelo tiver de
boca virada, só falta dizer né? Se acordar, se sair, acorda correndo atrasado e sai com a camisa do lado dos avessos, misericórdia, estou atraindo coisas para a minha vida. Tem um monte de crente assim. Tem crente que até hoje não pode ver um gato preto, e se ver um gato preto, misericórdia, ele reza 3 Ave Maria e esquece de Jesus. Então tem muitos crentes supersticiosos. Só que Jesus, ele entra no cenário para nos libertar dessas superstições que acontecem nas nossas vidas. Jesus entra no cenário para fazer com que nós vivamos a obra dele. Separa para mim aí 1 Timóteo capítulo 4. Já já a gente chega lá. O homem sem Deus, ele tem muito medo de coisas que não entende. Acredita que tudo é misticismo, sorte, azar, bruxaria, feitiçaria e um monte de coisa. Eu posso perguntar, talvez você tenha conhecido um crente assim. É azar. Se casar no dia de chuva, o casamento vai ser. Eu estou dando risada, mas é sério, irmãos. Olha, mas isso acontece porque a pessoa ela ainda não conheceu o Deus a quem ela serve. Ela não conheceu o Deus a qual ela entregou a vida dela. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está em Cristo é livre para desfrutar todas as coisas criadas como dádivas boas de Deus. Achou 1 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 5? Vamos ler. Coloca para mim aí. O que diz nesse texto? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Só o primeiro versículo de ensinamento de Paulo, a carta a Timóteo, ele já está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como assim? Alguns abandonarão a fé, abandonarão a crença no nosso Deus e acreditarão em quê? Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Continua. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Continua. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para que os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações e graça. Continua mais um. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações e graça. Já dá para a gente entender, se a gente não se ligar, se a gente não prestar atenção no que Cristo é para nossas vidas, nós entramos por vias enganosas. E eu deixo bem claro, irmãos, bem claro, o nosso inimigo, Satanás e seus adeptos, eles não estão de brincadeira. Eles não estão de brincadeira. Paulo, ele fala que muitos apostatarão
apostatarão da sua fé em Cristo Jesus, por crer em falas boas, boas oratórias, bons argumentos. A nossa base é a Bíblia. A base de todo homem, de toda mulher, é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se não está inserido na palavra, corra, fuja desse negócio. Porque senão a gente começa a ficar escravo agora de um conceito humano e não do Senhor Jesus. Na condição de não transgredirmos a lei moral, nem atrapalhamos o nosso bem-estar espiritual com os outros, é preciso nós compreendermos qual é o conceito de estar livre no Senhor Jesus. Qual é o conceito de vivermos uma verdade no Senhor Jesus Cristo? Quantos irmãos de nós carregamos superstições em nós? Aceitamos a Jesus e temos medo de coisas. Eu não sei se foi hoje ou ontem que eu estava falando sobre a quem temer na minha devocional que eu estou fazendo todo dia de manhã no YouTube. Nós tememos a quem? A Satanás ou a Deus? Quando eu falo temer, não é ter medo. Quando eu falo temer, é reverência. Quem nós reverenciamos? Quem nós respeitamos? Em quem nós acreditamos? Em Cristo ou em Satanás? Se somos filhos de Cristo, se somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo, é em Cristo que nós devemos acreditar, é em Cristo que nós devemos seguir, é em Cristo que nós devemos caminhar. E Cristo nos libertou da escravidão do pecado, Cristo nos libertou da escravidão da ansiedade, Cristo nos libertou da escravidão da superstição, Cristo nos libertou de tantas coisas, mas a gente gosta de ficar preso em coisas. Quem hoje toma manga com leite? Quem já teve medo de tomar manga com leite? Na Nordeste o pessoal tem isso. Nordeste tem isso, né? Não toma manga com leite não, meu filho, tu vai morrer. É uns negócios, né? Graças a Deus que as coisas vão acontecendo, as tecnologias vão avançando, os ensinos. Agora fala que leite é prejudicial à saúde. Em pleno século XXI, leite é prejudicial à saúde. E fala que o único leite que é bom é o leite materno. Está todo mundo estragado. Eu tomo café com leite. Pensa no tanto de leite que aquela mulher dele gosta de tomar. Nada, ele também toma Nescau, né? Nescau você toma gelado. Já tomou, hoje não toma tanto mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos nos alimentando, o que estamos sendo servidos. Segundo ponto, somos livres da maldição da lei para viver sobre a graça de Deus. A Bíblia nos diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio a maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebamos pela fé o Espírito prometido. Gálatas 3, e do versículo 3 a seguir. Irmãos, é muito sério isso. Outro dia, acho que foi numa quinta-feira, até eu usei assim, né, como exemplo, ela ser reconhecida como maldita por pregar o Evangelho. Ela deu risada, né? Porque é uma grande verdade. O que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário? Porque todo aquele que é
era sentenciado a uma penalidade de morte de cruz, ele era sentenciado por ser maldito, uma coisa ruim para a sociedade. Então ele sofreu a pior penalidade, o pior sofrimento de um bandido, de uma pessoa ruim. Mas tudo isso para nos dar a liberdade de viver sobre a bênção ministrada, aleluia, de Deus para o homem, para a nação, através de Abraão. E nós hoje somos abençoados através do Espírito Santo de Deus. E que maravilha, né? Pensa, e quando eu falo isso, eu reflito um pouquinho quando eu estava negligenciando a vontade do Senhor, quando eu estava negligenciando a ação de Deus, e agora entendido que em Cristo eu sou alguém, em Cristo eu posso dizer que sou livre, porque agora o Espírito Santo habita em mim, habita em nós, e nós devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Por quê? Coloca para mim Romanos, Nathalie, capítulo 3, e versículo 19. Romanos tem vários versículos, mas eu quero ler o 3 e o 19. Romanos capítulo 3 e o versículo 19. O que diz aqui para nós? Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, e aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo esteja condenável diante de Deus. Outro texto aqui, coloca para mim aí, Gálatas, só que é do capítulo 3, só que do versículo 23 a seguir. Gálatas capítulo 3. Vai dizer assim agora para nós: mas antes que a fé viesse, estamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, pela fé que fôssemos justificados. Mas depois veio a fé, e já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestis de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, não há fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiro conforme a promessa de Jesus. Olha que maravilha, que ponto ápice que o Senhor Jesus nos deu como liberdade de viver livres nele, pela graça, igreja. Olha a importância de reconhecermos Jesus e crendo nele pela fé, recebemos a salvação. E é muito importante todo cristão ter isso na vida como entendimento. Para a gente encerrar, somos livres da escravidão do pecado para viver em santidade. Isso daqui é muito sério. Somos livres da escravidão não para continuar vivendo em pecado. Ainda que estamos nessa terra, e todos que estamos nessa terra, estamos sujeitos a pecar. Mas essa não tem que ser a nossa prática de viver no pecado. A prática de todo homem e de toda mulher é procurar viver em santidade com o Senhor Jesus. Em João capítulo 8, versículo 34, Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado.
É uma verdade. Nós somos livres do pecado para viver em santidade, sem igual ninguém verá a Deus. A santidade só é possível porque somos livres do domínio do pecado. Como isso pode acontecer? Jesus te deu a oportunidade de você poder escolher: eu peco ou não peco? Eu faço ou não faço? Quando eu entro nessas questões, eu não tive como, então você é escravo do pecado. Mas quando você entra nesse quesito, peraí, eu tenho como decidir o que eu quero fazer. Eu tenho como decidir o que eu devo fazer, porque agora eu sou livre. Eu contei uma vez aqui uma experiência que eu tive quando eu parei de fumar. E eu fumei por uns 7 anos e meio. Quando eu voltei para o Evangelho, foi o vício que mais me demorou para parar, irmã Maria. Demorei uns 8 meses para parar de fumar. Parei, falei, não, peraí, agora eu sirvo a Jesus. Entrei numa experiência com Deus assim muito tremenda e consegui me libertar do vício do cigarro. Eu trabalhava com um moço que ele era muito bom para mim, muito bom para mim. Ele faleceu com 46 anos com câncer no pescoço. Aí todos os funcionários da empresa na época foram no velório dele. E no velório dele eu estava perto de uma amiga. A amiga pegou, acho que esqueceu que eu tinha parado de fumar. Sabe aquela coisa? Todo mundo aqui já foi lá. Que você pega o cigarro, segura aqui para mim. Ela foi e me deu o cigarro, eu coloquei na mão. Quando penso que não, eu ia dar uma pitada no cigarro, eu falei, peraí, eu não fumo mais. Você vê como o inimigo ele é atentador. E ele usa de meios para querer nos enganar. E por isso que a palavra ela vai dizer que nós devemos vigiar constantemente. Constantemente, dia após dia, vigiando e orando. Orando e vigiando, para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo. Um ambiente perfeito para mim voltar a fumar. E vocês sabem que para um ex-fumante fumar, basta colocar o cigarro na boca. Só que ali eu já estava liberto em Cristo Jesus. E eu tive a decisão de não quero, não vou. E eu não preciso disso. Outro dia, faz tempo já isso, eu trabalhando, eu dava um tempo do serviço, ia para o estacionamento, conversar com um colega. Quando eu comecei a conversar com ele, ele era amigo de muitas pessoas que eu conhecia e de coisas que eu fazia quando estava lá no mundo. Daqui a pouco, aquelas lembranças, sabe aquelas lembranças do passado, aquelas conversas, começou a me contaminar, e eu já estava, é isso mesmo, irmão, e já estava fazendo trejeito. Oxê, que é isso, Sadraque? Por quê? É as artimanhas do inimigo. E ele vem. Meu pai falava um ditado, gente. Quem lembra do sapatinho de algodão? Ainda tem até um corinho, não lembro mais como é que era. Que fala que o inimigo vem como um sapatinho de algodão. Ele vem de mansinho. Ele vem de mansinho, se mostrando bonzinho, se mostrando um cenário perfeito, se mostrando com amizade perfeita, se mostrando com uma coisa mais bela, para que a gente caia no laço e depois que cair no laço se sentir envergonhado. Porque a gente não se sente envergonhado quando está caindo. A gente só se sente envergonhado quando está no ato do laço do inimigo. Lembra-se do filho pródigo? Ele não estava envergonhado quando ele teve a decisão de chegar no pai dele para pedir o direito da herança para fazer o que queria. Ele se envergonhou, e é tão interessante que às vezes o laço do inimigo ele rouba até a nossa consciência. Como assim
até a nossa consciência. Às vezes, quem está lá no mundo está achando que está fazendo a coisa tão certa. A gente que está aqui olhando pelo olhar espiritual, está vendo a pessoa se quebrando. Não é assim quando a gente vai evangelizar alguém, quando a gente vai falar com alguém, a gente está vendo que a pessoa está se quebrando, está se arrebentando. Você fala, filho, não faz isso, irmão, não faz isso, colega, não faz isso, e a pessoa que... Mas é porque o laço do inimigo foi tão feroz que tirou até a liberdade da consciência dele. Como eu posso provar isso? Quando o filho pródigo está lá comendo das como é que é o nome da alfarrobas? Alfarrobas. Você estava pregando domingo, eu lembrei disso. Da alfarrobas dos porcos, ele se deu por consciência. A consciência dele voltou ali, irmã Maria. Ele precisou chegar ao estado de comer lavagem de porcos para poder a consciência. Imagine, gente, o caminho que esse jovem caminhou para chegar a comer lavagem de porcos. E eu acredito, é uma parábola, a gente sabe que é uma história, mas no cenário da vida real, quantas pessoas que estão lá fora estão cada vez descendo de ladeira abaixo? Eu quero acreditar que por onde essa pessoa passou, porque comigo aconteceu assim. Alguém falou, moço, você é escolhido de Deus, moço, Deus tem uma obra na sua vida. Eu lá queria saber disso, mas precisou o dia X para Deus me colocar diante da minha consciência, fazer eu me redobrar as minhas atitudes e voltar para o caminho do Evangelho. É muito sério isso. Então o que a gente tem que tomar cuidado? Para que o laço do inimigo não nos leve a esse ponto de nós perdermos a consciência da verdade. Perdemos a consciência da palavra correta, do sentido correto de viver, crendo que o Senhor, Ele tem o poder para fazer o nome ser glorificado. Ou seja, nós somos livres da escravidão, da superstição, para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Somos livres da maldição da lei, para receber a salvação pela graça, que por meio da fé, aleluia, recebemos por Jesus Cristo. Somos livres da escravidão do pecado, para viver em santidade. Somos livres do pecado, para vivermos em santidade. E aqui eu fecho essa reflexão de hoje, porque sem praticar a santidade, sem procurar querer viver a santidade, nós não vamos conhecer a face de Deus. Pode falar o que quiser, pode explicar o que quiser, só vão conhecer a face de Jesus, viver com Ele na eternidade. Eu ainda até falo, todos vão conhecer a face de Jesus, todos, porque vai chegar um dia em que a palavra ensina que todos os joelhos dobrarão diante dele. Em si todos os joelhos dobrarão diante dele, e todos vão reconhecer que Ele é Senhor de todos. Mas só desfrutarão da eternidade aqueles que procuraram praticar uma vida santificada, aquele que procuraram viver uma vida santificada. Eu quero louvar a Deus por esta palavra, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que está lá na internet, que vai assistir essa mensagem, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero fazer essa oração. Eu não sei até onde essa oração vai chegar, eu não sei até onde pessoas vão ouvir essa oração. Pera aí, Nath, não desliga ainda não. Nós vamos orar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero pedir, Senhor Jesus, que a tua palavra, Pai querido, que não é minha, que não é nossa, é tua, Senhor. Pai querido, que entra
em áreas da vida do ser humano que nós não conseguimos, Pai querido, chegar. Do outro lado, na internet, Pai querido, nós que estamos aqui, que nós possamos viver o Teu querer e a Tua vontade, que possamos ser sensíveis à Tua voz, Pai querido, porque o Senhor nos deu a liberdade para sermos livres, para viver uma vida com o Senhor, viver uma vida em santidade com o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Pai querido, abençoa, Pai querido, toda a família, toda a casa, todo filho, aquele pródigo que está no mundo ainda inconsciente. Redobre a consciência dele, porque o Senhor tem poder para isso, Pai querido, para que ele volte para os Teus caminhos, para que ele venha viver a liberdade no Senhor. E nós que aqui estamos, que nós possamos, Pai querido, praticar, Pai querido, e procurar viver o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém.